no trabalho de saúde. One of the most important things on health work. O que nesses últimos anos eu tenho aprendido com o Cash no sentido de alma e fisicalidade. And one of the things she has been learning with Mr. Cash is regarding the interaction between the physicality and the soul. E o que o Mr. Cash sempre ensina o tempo todo que eu estou estudando junto com ele, inclusive. And then what Mr. Cash teaches while Claudia is studying with him. Como que ele fala, como que um médico, um profissional de saúde, ele não consegue ficar sobre as pernas de sua alma, né? É o que está escrito, Paulo. Yeah, and then in the words she's standing here is what Mr. Cash says when a doctor has no leg to stand on his own, and he's in her own soul. How can he help a sick soul? So you have to understand the work of the true physician of the space on earth. E como que ele pode cuidar da alma de doente, né? Impossível. Yeah, without understanding the soul, how can you treat a sick patient? E se nós compreendermos esse trabalho, né, e a verdade, né, da fisicalidade no espaço da Terra, a gente vai conseguir isso com muito mais eficiência. And if we are able to understand the physicality within the earth in respect to the soul, then that's how you're going to be able to treat sick persons. É o que está escrito nessa página inicial aí, Paulo. Eu vou passar já, tá? Ok. Então você mesmo vai passar para a próxima. Okay. Pode passar. Agora você pode falar. Sou eu. Não, é você que está controlando, não sou eu. Pode controlar também, se você quiser, tá bom? Que o tempo todo nós estamos trabalhando, né, com campos. E que isso é uma coisa muito importante para a gente observar com essa tecnologia. Yeah, and the major thing is to understand that we are working with fields. Pode conduzir, Paulo. Que quando eu uso, né? Pode conduzir. Porque quando eu uso o GANs de CO2 e o de ZNO na minha pele, por exemplo, né? Eu compreendo, né, que eles se comunicam e eles satisfazem todas as necessidades das células, né? E também completam toda a estrutura da fisicalidade, compreendendo bem isso dia após dia. É escrito lá. And then when the CO2 and zinc GANs are used on the skin, for example, she understands that this has a communication with the cells in the physical structure, and then the understanding, and what it's written here, and that's how the results are becoming efficient. So the perspective of being capable of making a good systemic diagnosis, working years with anatomy and morphology. And she says that it was very easy for me to realize that the neoplasma technology was what I needed to understand to continue to develop good health practice. Estou falando desse assunto aí. E que hoje em dia eu só uso basicamente a tecnologia do plasma para cuidar dos meus pacientes e das pessoas que nos procuram. So basically, she only uses plasma technology to treat her patients and the people who actually ask for help. Como eles podem ver, eu tenho aqui várias patologias diferentes, distintas aqui nas fotos que eu vou mostrando, né? Tem aqui uma paciente. As can be shown, that there are several different patients that being displayed on this particular slide, and she will explain each one of them.
Right. Essa aqui teve uma contaminação por mercúrio. This first patient was a lady that had a mercury contamination, heavy metal on her brain. She actually was a dentist practice person who actually worked with much of the mercury and then got poisoned by it. A segunda paciente desse quadrinho aqui foi um câncer de mama, que essa paciente também resolveu que não iria fazer nem rádio nem químio. The second one is a patient with breast cancer, and then she decided not to undergo any kind of regular treatment with chemo or radiotherapies of such. Essa outra paciente foi de um tumor de crânio, que foi desenganada pela medicina tradicional, onde eles disseram que eles não podiam mais fazer mais nada por ela. And this next one is a brain tumor, which was already given by the traditional medicine, no perspectives, and then she got that patient. Esse outro paciente é um paciente que está conosco aqui, é um australiano, ele veio com a esposa, e eles vieram com várias patologias que nós estamos, dia após dia, cercando cada uma, e vai fazer 15 dias que eles estão aqui, e já tem uma melhora, assim, incrível, e a gente cuidando somente com GANs, com plasma, com os reatores dinâmicos, com capacete. E isso eu vou discorrendo durante a apresentação, vou contando para eles um pouquinho disso tudo. This last one is a patient, and it's a man that have come from Australia to Brazil to be treated by the Dr. Claudia and her team, and he has presented several pathologies, which she's going to explain further during the presentation. And then he's currently here in Brazil being treated. Uma das coisas mais importantes que eu faço quando o paciente chega no meu consultório. One of the most important things that she does when the patient comes to her office. É que eles precisam andar com as suas próprias pernas. Make them then realize that they need to walk on their own legs. Então, eu procuro fazer com que eles entendam por que eles estão utilizando dessa tecnologia. And then she makes sure that they understand why they are in using this technology and what it's going to be doing for them. Eu procuro fazer com que eles compreendam que eles estão usando, que eles estão lidando com campos, e que, a partir do minuto que eles compreendam que eles estão trabalhando com campos, isso fica muito mais fácil para que a gente, inclusive, consiga acessar a fisicalidade da alma dele e a alma da fisicalidade. And then she tries to make them understand that as a whole, they are working with the fields. And this working with the fields has to play with their soul and their physicality as a whole. So they have to realize that. That's what she tries to give to the patients, that kind of feeling. Claudia, could you please not shout so loud, please? Speak a bit slower. You shout too much in the sense. O que foi, Paulo? Você falar um pouco mais devagar, Cláudia. Ah, tá. E o seguinte, eu faço questão que eles aprendam a fazer os seus próprios GANs. She teach them and make sure that they are able and capable of making their own GANs. A integralidade entre a alma e a fisicalidade. The integral puts up the integral part of their physicality and the soul. E eu consigo perceber que quando eu, junto com essa primeira anamnese dele no consultório, ele já interage com esses campos, eu consigo uma maior elevação e o trabalho fica muito mais veloz.
And then when they understand that, they elevate their souls, and the results are much faster once that happens. E eu tenho visto isso dia após dia nesse trabalho, porque ao ele compreender essa integralidade e ele trabalhar nesse aqui e agora, ele restabelece, né, o spin das células dele. By using the GANs, she believes that this affects the cell spin behavior, let's say. Eu deixo nas mãos dele a responsabilidade da cura dele. And then she makes sure that the patient understands that the responsibility of their cure is their own responsibility, not her responsibility. Porque automaticamente eu acredito que ao ele aprender já a fazer os GANs, ele aprender a compreender a interação desses campos, ele já melhora o ambiente que ele vive. Once he learns how to make the GANs and to work with them, and then that automatically enhances and promotes their environment, their own environment, and make them more aware of the things. Você tem que ir mais rápido, Cláudia, senão você vai não vai dar tempo. Porque quando ele chega no consultório, ele já chega muito desenganado pela medicina tradicional. Levanta a tela, Cláudia, você está com a tela no meio do caminho. Uhum. Isso. Então. Fala de novo. Eu falei que eu havia mencionado antes para eles dos grandes resultados que nós temos aqui no Brasil, e nós documentamos tudo isso de uma maneira muito eficiente. A gente trabalha com o histórico pregresso deles, né? E a condição que eles chegam também, eles têm um acolhimento muito interessante, sabe, Peraí, deixa eu devagar. Então, she's just mentioning that the repertoire of patients that they have, that she has here in several different clinics, is very vast. And then she's been using several types of devices and technologies to based on the plasma technology. And she would just mention some of the, and of course, and also that she's been recording and documenting all those cases to become then a future references. Por exemplo, esses dois pacientes que estão na tela. Um deles teve um acidente vascular cerebral, ficou 5 anos na cama, esse rapaz. O da direita, não é isso? O da direita, é o rapaz. Rapaz não, é um senhor, né? She's saying that the picture on the right is a person who had a vascular cerebral accident, and then he had many years with no ability to speak or such. Chegou no consultório numa condição muito ruim, ele não andava, ele não movimentava os membros inferiores e os superiores eram basicamente incapacitados. He couldn't walk, he couldn't move their legs and then the upper arms, the arms also were not fully functioning. Ele ficou 5 anos da cama, Paulo, porque não conseguia. It was 5 years in bed, let's say. Não conseguia uma melhora, tinha uma obstrução de carótida gravíssima. He had a carotid obstruction, which was heavy. Cláudia, estão pedindo para você baixar um pouquinho o volume do microfone, que está muito alto o teu microfone agora. She will reduce the microphone level a little bit. Melhorou? Sim.
Okay. Tá. E, então, ele tinha essa obstrução de carótida, que ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia ficar deitado, não conseguia alimentar direito por causa da pressão que ele sofria, cérvico-braquial, principalmente. Yeah, he couldn't stand up because of this carotid obstruction, and then and not eating very properly or such, all kinds of results from that. Eu instalei nele PETs de CH3, de magnésio, e patches of CH3 patches and magnesium patches. Água de Gans. Gave him Gans waters. Mas o que eu percebi que o que foi mais importante foi o exercício de forçar a alma dele e a fisicalidade minutos por segundo da vida dele. But she thought that one of the important aspects of this treatment was to actually look in his soul and then make him realize about the interaction between the soul and the physicality. O Mr. Cash tinha dito isso para mim, que quando eu acessasse a minha alma e a minha fisicalidade junto, somada com a minha grande intenção, que isso seria numa velocidade luz, eu conseguiria, e isso está sendo uma frequência dentro do consultório. And then, as Mr. Cash mentioned to her, that she should access her own physicality and soul to direct her intention to the treatment of patients, and then has realized that actually it works that way, and then she's getting more and more faster responses from the patients. E quando nós acessamos isso, nós temos os filmes desse paciente, que é muito interessante, como a velocidade de luz, esse paciente tem 2 meses só que está conosco, ele move os braços, move as pernas, e todos eles já encontram comigo, já falando assim, visceral, né? Que é somar a alma com fisicalidade e com toda a nossa intensidade, nós elevamos o nosso entorno, elevamos a nossa alma, elevamos todos juntos, e a gente consegue isso com uma velocidade muito grande. E isso tem sido, assim, maravilhoso para nós. And she's, again, referring to the aspect of the interaction between the physicality and the soul, between herself and the patient, and that is making the reactions and the evolution of the pathologies much faster. In this case, for instance, the man is already 2 months only under treatment. The progress has been like never been seen before. Que me faz repetir exatamente o que o Cash falou no início que eu comecei o trabalho, que se nós, profissionais de saúde, tivermos a nossa alma bem estabelecida e ficarmos em pé nas pernas de nossa alma, o restante das almas se restarão em pé. And then once she stands on her own soul, and that will makes the difference in the situation and promotes the. Essa paciente do lado aqui é de um linfoma de rim. Is a kidney lymphoma on the left side. Melhor você ir mais rápido, Cláudia, senão não vai dar tempo. Tá. E aí ela... Vai passando. Levanta o vídeo, senão você fica no meio do caminho. Você ficou controlando, agora você tem que controlar até o fim. Não dá para mim controlar aqui. Levanta o vídeo e fala, mas você tem que controlar. Tá. Então, essa paciente de linfoma de rim, a mesma coisa. Chegou para a gente em dezembro, desenganada já pelos médicos, todos dizendo que não tinha mais jeito, e hoje os exames dela deram todos negativos, os da metástases todas negativas, e foi a mesma coisa, nós instalamos os PETs, fizemos reatores, e ela bebe as águas de Gans, faz os exercícios de forçar a alma, junto com a fisicalidade, junto com toda a intenção, e nós temos conseguido resultados maravilhosos com ela também.
yeah, same thing repeats for the lady on the left with it was already not being given her any how to say perspectives for her cure, but once they started treatment, she now has no on her own last tests and laboratory tests shows that there is no lymphoma, there is no metastasis, there is no nothing in regarding to cancer. Okay. Agora nós vamos passar para essa paciente, que é uma paciente muito importante para a gente. Ela se chama Ana, ela tem 49 anos de idade e chegou no consultório com câncer lateral, com bilateral breasts, com carcinoma, né, e com um tumor já necrosando, com presente em todas as duas mamas. Yeah, so this patient, Miss Anna, has 2x2 bilateral breast cancer, invasive grade carcinoma, and then she's been treated since last year. Quanto tempo ela está sendo tratada já, Cláudia? Lá no consultório, ela começou com a gente no final de outubro. From October last year, she's been treated. So, não fez nenhum tratamento tradicional, nada. She decided not to go under any other kind of treatment. She decided to do only the plasma technology kind of a treatment. Nós fizemos uma história de vida dela que foi muito importante a gente abordar sobre isso, porque ela foi abandonada pela mãe biológica, foi abandonada pela mãe adotiva e depois foi abandonada grávida de duas crianças de gêmeos pelo marido. Um caso de abandono Yeah, and she's a patient who comes with anamnesis, especially regarding her personal history, and then she was like abandoned as a child, and then she has this in her life a repetition of abandonment from many, and then she was abandoned by the husband, and so she has a repetition of this situation that comes back to her life, and she always being abandoned somehow. And then, okay. Essa foi a condição que ela chegou para a gente, uma condição muito ruim, né, com carcinoma invasivo de grau 2, o histológico grau 2 nuclear, com tudo de pior que vocês pudessem imaginar, ela chegou para a gente, com as duas mamas, uma mama aberta completamente, e a outra mama em extrusão. Yeah, that's the way she came in to be treated, and she had, as you can see on the description here on the right, all kinds of the worst situation ever for a patient of this kind, and with one already open and the other breast in the course of expulsion. Nós fizemos a pesquisa toda dela, dos antígenos, da histoquímica dela, vimos todas as condições do tumor dela e fomos cuidando com plasma, com GANS, com água de GANS, com nebulização, com a oxigenoterapia, com ozônio. So she received the patient. They went over giving or making all the necessary exams to understand her immune system, how it works, and then started to work with the patient using all the techniques that were available, using the GANs, using the pain pen, using water GANs, or reactors, using the what you call the dynamic reactors to promote the communication between the cells. Continue.
E com 1 mês nós tivemos resultados assim incríveis com ela, né? A mama, a gente foi tratando, cuidando, limpando tudo que a gente pôde. E olha só, com 1 mês, a mama dela já tinha uma outra característica, e a outra mama que nós colocamos, os PETs, já começou a extrusar também, ela desinchou, o edema saiu todo, ela voltou a se alimentar devidamente, uma paciente carente que necessita de ajuda de todo mundo ainda até hoje aqui no Brasil. And she once the treatment started, she had a significant reduction on swelling overall, and then the reaction was almost immediate in the use of the techniques. Aqui eu usei o GANS de CO2 para lavar as mamas, CO2, NO e CuO, magnésio, e depois o Mr. Cash nos ensinou a trabalhar com o GANS de enxofre para desbacterizar a estrutura. So she was basically in the beginning using the CO2 and zinc and copper oxide gases to clean the wounds and to promote this cell communication. And also later on, Mr. Cash advised to prepare the sulfur gas, which is being used currently to remove the bacterial contaminations that the patient has because of the open wounds. Essa paciente faz nebulização 3 vezes ao dia, faz o enema, 2 a 3 vezes enema de GANS, borrifa a água de GANS em torno da mama, tudo que nós podemos utilizar com o GANS, ela bebe o GANS, ela pinga as gotas de GANS, de enxofre, debaixo da língua, pela manhã. She's using the sulfur gas under the tongue, and she's been also using the nebulizers with the GANS, and then also Claudia is using her pen bundle to also enhance and to induce the tissues to communicate, I say. Nós fizemos os exames dela também e deram todos negativos para células malignas. And her late tests have shown that there's no malignant cells present right now. So she's in the process of recovering from the wounds right now, and the cancer is gone already. E aqui está ela, já com a mama quase já cicatrizando, já chegando tecido inteligente. So she say that the breast is already curing, and then she calls it now the tissue is becoming more intelligent. It's closing, it's healing the scars. Yes. Aqui nós vamos mostrar a sequência de todo o trabalho. No primeiro mês de trabalho, a mama como estava. Já no segundo mês, depois no segundo mês, ela já começou a extrusar a outra mama. No terceiro mês, já tendo um processo de cicatrização. No final dos 6 meses, hoje nós temos a mama dela dessa forma. Já bem, com tecidos saudáveis, já numa reconstrução bem inteligente, bem legal, e graças a tudo isso, com a ajuda de todas as pessoas aqui no Brasil que têm colaborado com o trabalho dessa moça, que precisa muito da nossa ajuda.
mas é um caso de muito sucesso, tem 10 anos que ela estava dessa forma, e até hoje nós não fizemos nenhum procedimento tradicional nela, não houve nenhum ainda. She was suffering from this cancer, you know, she's been suffering from this cancer like for about 10 years already. And then so the whole team is very happy that she has developed much better now, and then she's in terms of cancer, she has no more. Now it's just a matter of treating the wounds and finalizing and teaching the tissues to heal. A todo tempo o Cash fala, usem as suas mãos e os seus 2 sistemas, e você não vai precisar de mais nada, no patches, no air, no system, because it's very important by using your hands for intention, for physicality, for soul together. É muito bom isso. Essa paciente de um tumor também, de mama unilateral, aconteceu uma coisa muito interessante. Another patient with a unilateral type of breast cancer. E com essa paciente aconteceu uma coisa muito interessante. Aonde está aqui essa marca de um patch aqui? Vocês estão vendo um buraquinho aqui, um furinho. Eu coloquei. You can see the marks of a patch, and there's a little hole there. Ela ficou com 3 patches. Com 3 patches. Esse terceiro patch, aconteceu uma coisa muito interessante. Aqui, ela tinha um patch de magnésio. Esse patch... She had a patch of magnesium patch. That was very interesting. Que aconteceu? Começou a vazar essa mama, uma coisa com um cheiro horrível que foi insuportável continuar com aquele patch, inclusive. They started to see some liquid coming out with a very, very bad smell, and it was not possible even to keep the patch in place because of the segregations of the serum that was coming out of that little hole there. E ela foi dizendo que ela tinha um benigno e não um maligno. And she kept saying for herself that she had a benigno, not a maligno. E ela conversava o tempo todo com as células dela. And she was like talking to her own cells all the time, the patient. Fazia o exercício do Ho Oponopono junto com GANs de CO2, de ZNO. Ela brincava, ela dançava com tudo isso. And the patient was like in a good mood, happy, and she was playing with this, and she was playing with and doing what I don't know if everybody knows about the Ho Oponopono type of mantra type thing. E fazendo tudo junto com a gente, né? E o tumor dela não é mais maligno, ele tem ainda um pouquinho de uma massa que está sumindo devagarinho, e ela também só tem 5 meses que está conosco. And she's been treating for the last 5 months, and she basically has no more maligno type of tissues, and she's recovering very well right now. Procura não ficar no meio do caminho com a tela, Cláudia. Você ou vai ou fica, senão você está no meio do caminho, não dá para ver a tela, nenhuma nem outra. Então, você ou vai para uma ou vai para outra. Aqui tem o outro também tumor, parecido com o do caso anterior. E eu coloquei os type of a treatment of a patient, another patient. Após uma semana, o tumor tinha diminuído mais de 50%. Só com os patches, bebendo água de GANs. With patches and water and GANs waters, it was just like a week after the reduction of the tumor was about 50%. Essa paciente continua tratando conosco. Aqui eu vou mostrar para vocês os GANs que nós usamos. Nós usamos o GANs de CO2, NO, todos os GANs básicos que a gente aprendeu com a Cash Foundation.
e eu uso todo o tempo GANs de CO2, NO, de PUO, de magnésio, de sulfuro, de CH3, e os pacientes, quando eles ainda não sabem fazer os GANs, eles já levam lá do consultório. Nós temos uma estrutura que a gente consegue fornecer para eles todo o tempo. And no, on her clinic there, she also has availability of different types of GANs that they give to the patients when they don't have their own. And then, so as you saw, the way they are presented to the, for drops and for other types of nebulizers. Esses são os nossos reatores dinâmicos. Those are the dynamic reactors that are being used to induce the patient. Esses são os meus PETs, os PETs que eu faço para colocar nos meus pacientes. Eu faço também os GANs com reator dentro, com coil dentro, faço com os GANs em pasta dentro. Those patches are the ones that she makes to use to treat the patients. They do have internally some nano-coated copper coils in different shapes. And also the GANs paste are used on top of those coils, and then they are wrapped in several layers of different materials, including aluminum, and then they are finalized in a plastic bag so that can be put on the skin directly. Todos os pacientes que chegam no consultório, nós fazemos principalmente a pesquisa de metais pesados, que é muito importante a gente saber qual o tipo de metal que provocou. É como o Cash fala, a gente vai procurar a raiz do câncer do paciente. A gente procura a raiz do câncer para que a gente consiga estabelecer qual tipo de GANs que a gente vai usar. And as on the same trend of thought that Dr. Rodrigo was saying prior is that she also does the same thing as I recommended, to look into the metals that are into the body, and from the metals that are into the body, then the decision is made of what kind of GANs is going to be used to be able to interact with that particular type of metal, which is in excess or something in the body. Eu e a minha parceira de trabalho, que é a Gilda Trajano, nós desenvolvemos juntas essa ideia de colocar num equipamento de fótons, de cristal Vogue, GANs dentro das ampolas, que o resultado também tem sido uma coisa assim inexplicável, mais veloz, e a gente utiliza de uma velocidade, a gente utiliza de um tempo menor, utilizando do fóton, e o resultado também mais rápido, junto com as nossas mãos, junto com a nossa intenção, junto com a nossa fisicalidade e junto com os GANs e com os PETs. So, together with another therapist, Gilda, Claudia and her have developed this device which uses technique of a photon technique called the Vogue crystal. But also what they thought was to have a certain cell that puts different types of GANs in the path of the photon. In that way, the projection of the photon frequencies are filtered, and then it has shown to have a very expressive response into several types of treatments they have been using it for. A resposta é incrível. Nós fizemos um trabalho com uma perna de erisipele e o que aconteceu? Com 3 dias nós conseguimos vencer a erisipele com o fóton. Você sabe como é que fala erisipele em inglês? Eu não sei. Anyway, não. I don't know. She is mentioning a sickness which is in Portuguese called erisipele. It's a skin disease type thing, and then using this technique, the response was like very impressive. E aqui nós temos também
um caso que a gente falou logo no início, da contaminação por mercúrio. Nós fizemos, essa paciente, ela não tinha mais condições de vida, ela tinha uma sobrevida, ela veio para uma idade de 5, 6 anos de idade. Você pode falar um pouquinho dela, Paulo, que você conheceu. Yeah, when she arrived, this patient, she had like a behavior of a 5-year-old little girl. She was totally out of her own normal life, of course. And as just to mention that I know of, I'm going to do this myself. This lady was a dentist, and she used to work with prostheses using the mercury amalgam, and because of that, she got contaminated, and then she got this mercury on her brain. So that's the reason she came to Claudia by me, and then Claudia was treating her. Ok, você está tratando como que você tratou ela, Cláudia? Eu tratei ela com água de ganso, com as pulseirinhas de CH3, com o cuo, e coloquei no entorno da onde era a lesão dela, que era frontal occipital direita, principalmente, que acometia, inclusive, a fala. Ela não falava nada quando chegou até nós. Né? And nós pregamos arrived, she couldn't speak anything, and then mostly of the contamination was in the frontal lobe. So she actually used the Helm set there to place patches especially in the frontal lobe area, using CH3 and using copper oxide GaNs type. 3 dias que ela estava conosco, né, Paulo? Você viu que ela estava falando, andando sozinha, já conseguia fazer as necessidades íntimas sozinha. And after 3 days of the treatment, she already could speak something, and she already could take care of herself in the bathroom and everything. So it was very, very important progress, very fast. Ainda está em tratamento. Aqui são os outros que a gente usa, que são as pulseiras, os colares com GaNs. Yeah, most of the patients that Claudia treats, she uses the bracelets and then also the necklace that they have been doing. Nós temos um caso muito importante, né, da glenomeral, com uma tendinose de supraespinhoso e uma degeneração com o impacto de úmero, com uma necrose na cabeça de úmero. So as it states there, she's just translating the case, which this case was presented on the private teachings in May 17, a little bit farther there, to 2107, not really. It's 2017. Essa paciente tinha essa necrose de cabeça de úmero. Yeah, you can see there on the X-rays the necrosis on the head of the humerus. Tinha muita dor, tinha uma incapacitação funcional que ela não conseguia fazer mais nada. She had a lot of pain. She couldn't move her arm, and she had very much incapacitated to do anything with that arm. Essa paciente eu tratei. Aqui estão as ressonâncias, os exames dela de antes, durante e depois, né? Aqui é o exame de ressonância magnética dela, onde eles colocaram que ela tinha uma tendinose profunda, mas necrose de cabeça de úmero, e que ela tinha que colocar uma prótese no ombro. So the diagnosis was because of this diagnosis, they were advising her to remove the humerus head and replace it with a prosthesis. A análise morfológica funcional dela era que ela já tinha mais de 5 anos, que ela tratava com corticoide terapia, com um fracasso terapêutico absurdo, com falhas terapêuticas seguidas uma da outra. So she had been treating for more than 5 years using all kinds of different techniques with no results and becoming worse all the time.
she couldn't move her arms or lift or do anything with that particular arm. E ela tinha também corticoide terapia, fisioterapia, o anti-inflamatório, que já não conseguia nem mais, porque não dormia, não sentava, não fazia nada, porque com muita dor. Yeah. And those treatments were not working at all. It was just being, used. Ela usou 3 unidades instaladas de PETs, né, em torno do ombro dela. Tomou água de GANS, de CO2 e ZNO, em oral forma. She was being treated with oral GANS waters, and then used also 3 patches on her arm, on her shoulder. E com 9 visitas numa performance de 3 semanas consecutivas. With about 9 performance treatments in 3 consecutive weeks. She was able to recover. Era uma paciente que morava distante, então ela teria que vir no consultório menos vezes. And then, she had to come to the office, and she lived far away, so she had to come in and do intensive treatments all the when she came in. E eu não sei, Paulo, se eu vou poder falar que eu apliquei a água de GANS nela, né? Não sei se eu vou poder falar. Teria que perguntar para o Mr. Cash se poderia citar. Não, tudo bem. In scale of 1 to 10, and of course she improved like to level 4 immediately after the first weeks of treatment. E ela não fazia movimento nenhum. Aqui foi onde eu instalei os PETs nela, estão aqui os PETs, eu coloquei, porque além de tudo ela apresentava uma coisa muito interessante. Depois que eu instalei os PETs, depois que nós começamos a fazer o trabalho todinho de alma, de fisicalidade, de tudo isso, também ela passou a dormir, que ela tinha uma insônia há mais de 10 anos. Yeah, interesting result from that was that after she did the treatment of the bone of the shoulder, the patient reported later that she had an issue with sleeping issue, and that sleeping issue just went off, together with the problem in the shoulder. So it was an interesting discovery that while treating the shoulder, the patient also got rid of this sleeping problem issue, which most likely was... Tinha uma incontinência urinária genuína de esforço. And she had like a urinary incontinence issue, which also improved. E outra coisa também que ela tinha era uma constipação fecal grave. Yeah, and she had also constipation issues frequently, very severe. Com 3 meses de tratamento, olha que linda, toda linda, sorrindo, elevando os braços. And then after 3 months of treatment, she's, as you see on the picture, very happy, and she was able. Unfortunately, you cannot see the videos here, but we had the videos on the private teachings. So if you go back on the private teaching, you can see the videos there. And she's very happy, and she can move the arm very well, and then. E aqui estão os resultados de exames dela antes e depois das imagens cervicais, antes e depois, okay. Né? A coluna cervical teve uma melhora absurda também. Tudo melhorou muito. So, in general, everything became more, improved. In specific here, you can see the neck part of she improved also the spinal cord there on the neck spinal. E o grande sucesso são as radiografias que ela fez da coluna cervical e do ombro direito, que ela recuperou. Olha que maravilha isso daqui. Ela reconstituiu osso.
Olha que maravilha. And then Fantastic. After this treatment, and a new X-ray showed that the bone had regenerated basically, and then which is fantastic as words of Claudia. Houve recuperação, not né? being heard of, apparently has not been heard of in other patients. A osteopenia foi embora, o espaço entre o úmero e a cápsula também não existiram mais, e a recuperação fantástica do osso. Is born, is regenerated. Olha que beautiful plane. It's beautiful cases. I love it. It's nice this case. And os exames dela, né, que comprovam que o antes e o depois. So that's the final, diagnosis from the clinic. E a conclusão do nosso trabalho foi que o processo, né, do plasma nessa patologia, né, intraarticular, e ela tomando intraarticular e oral, e a instalação dos PETs e as lesões foi assim de uma eficácia maravilhosa. So the conclusion is that the use of plasma in the pathology, both intra-articular and oral, and installation of patches at lesion sites showed excellent efficacy in the process of tendinosis and lesion of the humeral and capsular glenoid portion of the left shoulder. And as of October 2017, she has no pain anymore, and she has a functional. Faz tudo normal, vida normal. And she makes it, muito feliz da vida, inclusive, né? Muito feliz, muito animada, ensina GANS para todo mundo, ensina a fazer plasma, ensina a fazer PET, ensina para todo mundo. Fez o curso com a gente do workshop. She has done workshops, and now she teaches everybody else how to do GANSs and also how to make the patches and things. So she's engaged into helping other people, that patient. Esse foi o nosso primeiro caso de câncer que nós tratamos com a tecnologia do plasma. This next one is one of the first cancer patients that Claudia treated with plasma. Ela chegou a fazer rádio, chegou a fazer químio, e a família estava diminuindo o tamanho do tumor, com o PET, com o GANS, com tudo, mas a família interviu e resolveu que iriam fazer a cirurgia. So the patient was actually undergoing or had undergone the chemotherapy and radiotherapy and everything else, but that was not progressing. But with the use of the patches, the situation improved a lot more. Agora pode virar. But the family in that case made a decision to continue with the normal treatment besides the GANS and plasma technology treatment. Quer mostrar mais para baixo? Ela está aqui. Aqui foram o trabalho que a gente desenvolveu. Nessa época, tinha uma pessoa que me ajudava a fazer tudo isso, que é o Nildo. Ele me ajudava a fazer porque eu não sabia fazer nada ainda, né? Eu não tinha ideia, então eu pensava, a minha intuição imaginava, e ele concretizava aquilo na fisicalidade para mim, e deu muito certo naquela época. She had help from Mr. Nildo to build these devices, and then she was like having intuitions of what to do and how it should work, and Mr. Nildo was helping her to build some of these devices, and then she was then using the devices into the patient, especially on this first one. Eu não sabia fazer nada, ele que nos ensinou. She was new into building the devices, and she didn't know how to make them, so Mr. Nildo was helping her to do it.
Eu aprendi com eles, né, aqui no Brasil, eu aprendi com vários aqui, mas os que me foram meus professores mesmo, que me ensinaram a fazer os instrumentos que eu utilizava na tecnologia, foi o Maurício, o Nildo, o Douglas e o Jucley. Foram os 4 que me ensinaram a fazer o que eu sei fazer hoje. So she just mentioned the names of the persons who have helped her in doing in producing these materials when she started. Now she knows how to do them, but at that time she had no idea of how to make them, and then they helped her. Essa paciente tinha uma dor muito importante na lombar, porque ela já apresentava algumas metástases, algumas diferenças metabólicas em diferentes células cancerígenas, e a gente the patient had also very a lumbar pain, strong, and apparently as a result of some metastases and some other propagation of the cancer in her body. E após o uso dos PETs, nós já fomos para o bloco cirúrgico com o tumor bem menor de tamanho já estava bem menor. After the use of the GANs in the treatment, finally the patient became in a position where it could undergo surgery, and then the family decided to do the mastectomy and proceed that way instead of waiting. There was a different perspective from the family to do Uma that. das coisas mais importantes que a gente descobriu, que mesmo que o paciente faça a opção pela cirurgia, o que acontece? Ele estava tratando com GANs. Então, com uma semana, ela já não tinha mais edema, ela já andava, ela já fazia tudo normal, com uma velocidade incrível. So one of the things that was very interesting to observe was that even though that the patient decided to go to the surgery and everything, that because she was undergoing the treatments with plasma and everything, her recovery from the surgery was like impressive for everybody. So especially for the normal doctors that were not aware of the technology. And then she was, after a week of this major surgery, she was already able to walk and dance and lift the arm and do all kinds of stuff. Also, there are some recording of those videos on the private teachings, if anybody has access to it. Após a cirurgia, a gente teve uma surpresa muito grande, porque ela não tinha mais metástases. Foi 15 dias depois da cirurgia, ela apresentou um PET scan com severas metástases pelo corpo todo dela. Yeah, and then it was very surprising after this surgery and everything that after a PET scan, she had actually revealed several metastases all over her body, everywhere. And it was kind of surprising at first. Yeah, e nós voltamos para o tratamento intensivo, com GANs, com PETs, com tudo que a gente tinha em mãos. They decided to go back to the treatment, to use full power of the plasma, using all possible ways of treating this patient with GANs, with dynamic reactors, with liquid plasma, whatever. Aqui está o exame do PET scan dela, né, que mostrava tudo. Uhum. E depois de 32 dias, o que aconteceu? Fizemos de novo o PET scan, zerado de células malignas, de metástases, de tudo. And after 32 or 30 days or 32 procedures, I don't think it's once per week. Was 30 dias, né, Cláudia? 32 ela. 32 vezes, dias. Mas não uma vez por semana. Ela pôs uma vez por semana aqui, não. Não. É porque, na verdade, eles tinham sugerido ela 32 sessões de quimioterapia. E ao a gente fazer esse intensivo de GANs, de PETs, de plasma, ela não chegou a fazer 12 sessões.
Aí foi suspenso porque já não tinha mais nada. Okay, so the standard treatment was calling for 32 procedures of chemotherapy, but after the 12th procedure and the PET scan revealed there was no more metastasis and everything else, so they canceled the continuation of the chemo. Caso muito bacana. Aqui o resultado do PET scan, que prova que ela está com nada. Mas aqui foram o que a gente utilizou nela, né? Os PETs, o nebulizador, ela nebulizava, ela tomava banho de Gans, com água de Gans, ela bebia água de Gans, ela fazia duchas vaginais com água de Gans, tudo que a gente pôde fazer, nós fizemos utilizando Gans. Here is pictures of the repertoire of devices and things that Claudia used, including here on the right, the nebulizer, and then also other kinds of, including internal types of enema or vaginal enemas type of treatments with gas waters. Eu vou repetir o que o Mr. Cash fala todo dia, que nós temos que entender que nós estamos trabalhando com campos, com essa tecnologia, e que ao a gente misturar os GANs e colocar na nossa pele, ele vai cumprir com todo o papel que ele necessita para o corpo dele, e que nós tomemos consciência disso, Paulo. Yeah, so seconding Mr. Cash's thought, Claudia is, of course, stating his own words that we have to understand that we work with the fields with this technology. Therefore, when you put the gas mixture in contact with your body, you create a communication channel and fulfills all cells information needs within your physicality. You have to para todos aí, okay. Forcem sua alma junto com sua fisicalidade, minutos por segundo. So you have to force your physicality using your soul and doing it on her words, minutes per second. E que forcem também para que as pernas de sua alma estejam bem firmadas no chão. And then make sure that your legs of your soul are very well grounded in the ground, let's say. Ensine as pessoas a conversar com as células delas. Teach people how to talk to their own selves. E que ao elas conversarem com elas estão conversando com a alma delas, com o corpo delas, todo ao mesmo tempo e naquele momento. And then by doing so, the person, the patient has learning how to talk to their own selves, will leave that moment and will elevate their soul. E que ninguém cura ninguém. O que acontece é que as pessoas passam a compreender essa interação de campos e elas reorganizam todo o sistema de vida delas. And that she understands that it's not that the doctor is curing anybody or curing the patient. It's the patient himself who is actually realizing his condition and realizing the interaction between his soul and his physicality. In that way, the harmonization of these fields, enhanced by some of these devices, are the responsible means for the patient to heal himself. Que a nossa única responsabilidade é deixar essas ferramentas nas mãos de todos aqueles que nos procuram. So our responsibility, in her saying, is to allow these patients, the people, to have this condition, this technology on their own hands,
so that they can do them, you know, as tools for themselves. Que eles usem essas ferramentas não cegamente, mas que eles compreendam o que eles estão fazendo. And of course, the use of the tools should be understood as tools and not as they have to understand that this is only a tool, but it's opening a channel, and the communication has to be between the soul and the physicality, basically. E que a gente não fique preocupado somente de usar reator, PETs, mas que a gente também compreenda o que nós estamos fazendo. E que isso é a chave mestra dessa tecnologia. If I may, the use of the tools, as it's being said, you know, it's only a tool. So tools mean that you have a perpetrator, somebody who's manipulating the tool, and that the patient has to be aware of that he's using the tool as a communication, as a channel, but he has to realize that the communication has to be between his soul and his physicality. Que a gente use a nossa alma, né? Yeah. Que a gente use as nossas mãos e o nosso corpo grave para aumentar essa frequência magnética gravitacional. And then to use our own Magrath body, let's say, to augment this communication and this energy between the two states, the physicality and the soul. E vocês todos vão experimentar um amor além de, independente de. A intenção vai ficar multiplicada por milhões de vezes. So if you do that, you can enhance your intention, and then you perhaps can multiply by a order of magnitude, or orders of magnitude of your intention can be multiplied if you understand those things. E que eles experimentem isso, que eles não vão se arrepender. Muito obrigado por tudo, Mr. Keshe. And you should all experiment with that you will not be regretted to do so. Thank you, Mr. Keshe.